Feche seus olhos, irmão, vamos orar. Deus, muito obrigado. Obrigado, Pai, porque o Senhor nos permite nos reunir aqui. Obrigado porque o Senhor nos permite te adorar. A Deus, neste momento eu entrego a vida do Daniel em tuas mãos. Continue, a Deus, usando a vida do teu servo como instrumento, ó Pai, para nos abençoar nesta noite. Que ele possa ser canal de bênçãos, ó Deus, do Senhor. E que o Senhor possa falar através da vida dele. Continue abençoando a vida, ó Deus, e continue abençoando este culto, ó Pai. Continue falando conosco em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe, Jonas. Amém, irmãos? Graça e paz. Vamos abrir as nossas Bíblias em 2 Timóteo, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo 5. E ao encontrar, eu convido você a se colocar de pé, à medida que você for encontrando. Nesse mês de novembro, nós temos um tema. Estamos acordando ele: famílias fortes e igrejas fortes. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, verso 5. E hoje nós iremos falar um pouco sobre a família de Timóteo. Você que tem a Bíblia, dê uma olhadinha do seu lado, se tem alguém trouxe. Certo? Acharam? Leamos então. Lembro da sua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em sua avó Loide e em sua mãe Eunice, e estou certo de que habita também em você. Eu vou repetir de novo. Lembro da sua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em sua avó Loide e em sua mãe Eunice, e estou certo de que habita também em você. Pode se sentar. Timóteo, judeu, creu em Jesus. E essa fé que o alcançou se deu muito pela sua avó e pela sua mãe. O seu pai, ele era grego, não tinha muito o costume judaico de ensino, mas a Eunice e a Loide foram mulheres piedosas e que tinham no seu coração fazer do seu filho um grande homem. Ela conseguiu entender que a sua casa precisava de um esteio, precisava de uma base. E essa base era a fé que ela tinha em Jesus para passar para Timóteo. Quando a igreja ela perde a visão do que é a base, automaticamente passa a ser sofrida de um ataque chamado frieza espiritual. E muitos valores que lá fora no mundo nós vemos, passa a reger os filhos e as filhas. Óbvio que uma igreja forte só pode ter uma família forte. A igreja, ela é composta de famílias. Então vai ser nesse período em que nós estivermos aqui, iremos falar um pouco sobre essas duas mulheres que fizeram algo tremendo dentro de sua casa. E eu acredito, mãe que está nessa igreja, pai que está nessa igreja, também vocês poderão fazer dos seus filhos uma grande bênção.
Famílias fortes transmitem o legado da fé às gerações vindouras. Em 1 Timóteo capítulo 1, 2 Timóteo capítulo 1, versículo 5, qual eu li, a fé sem fingimento. Quando você pega o sentido da fé no original, é acreditar. Porém, existe uma outra função dessa palavra fé. Pode ser um fruto, ela pode ser um dom. E quando você começa a analisar sobre fé, você vai entender que fé vai além do que acreditar, é confiar e obedecer. Então, a Loide, que transmitiu para a sua filha Eunice a fé que ela tinha no Senhor, elas passaram um legado para o seu filho Timóteo. Quando Paulo chega a Listra e encontra Timóteo, ele conseguiu entender que aquele jovem tinha um comportamento diferente, tinha uma mente diferente. Ele conseguiu captar, ao olhar para Timóteo, que existia uma base muito forte, uma base familiar. Mãe, pai, os filhos irão ter como base de suas vidas, olhando para os Senhores. Mãe, pai, ou avô, ou avó, à medida que você passa a transmitir o que de fato Jesus representa em tua vida, os seus valores, as suas condutas serão simplesmente influenciáveis ao seu filho e à sua filha. Porque o filho, ele vai querer ter um orgulho de um dia ser pai, de ter um bom casamento, olhando para você, pai. A filha vai querer ser uma boa esposa, que venha cuidar do seu esposo e ser uma boa mãe, olhando para você, mãe. Então, família forte transmite o legado da fé nas gerações vindouras, ou seja, o filho e essa filha, ao olhar para você, ao olhar a sua conduta, vai levar o legado do ensino. Segunda parte, família forte consagra seus filhos à causa do reino de Deus. Paulo tinha discutido com Barnabé por causa de João Marcos. Então ele encontrou uma expedita, Timóteo, como um companheiro para o seu ministério. E ele tinha um amor tão grande por Timóteo, que ele passou a ensiná-lo e passou a chamá-lo de filho da fé. O que é um filho da fé? É aquela pessoa que você discipula, que você ensina, e essa pessoa vai chegar até Jesus, não para mostrar para as pessoas que ele é um crente ou que ela é uma crente. Vai chegar até Jesus não para dizer assim: olha, eu estou indo à igreja, olha para mim, em termos de conquistas materiais. Mas você vai ser discipulado, você vai receber a palavra de Deus, para que você saiba que o seu nome estará garantido no livro da vida. E com esse pensamento de salvação, com esse pensamento de discipular, quando Paulo chega, passados 5 anos, ele volta à Listra, ele vê um jovem totalmente seguro daquilo que ele almeja. E logo ele faz um convite para ministrar em outros lugares.
Os filhos não são seus. Mãe, esse filho não é seu. Pai, esse filho não é seu. Esses filhos pertencem ao Senhor. A palavra de Deus diz que os filhos são herança de Deus. Eu não pertenço a minha mãe nem meu pai. Eu pertenço ao Senhor. E quando chega um momento em que aquele filho ou que aquela filha chega para aquela mãe, nós estamos vendo o futuro da igreja aqui cantando, as crianças, os meninos, as meninas. Vai chegar um dia que eles irão crescer e vai chegar para você, pai Milton, vai chegar para você, mãe Aline, e vai dizer assim: olha, eu quero ser uma missionária, eu quero estudar, eu quero ir para tal lugar. E vai chegar um momento que vai acontecer isso, porque o Brasil precisa de missionários. O mundo precisa de homens e de mulheres que tenham o comprometimento com a palavra. E quem vai ter esse comprometimento com a palavra vai ser edificado por ela. E quem vai fazer isso? É você, mãe. É você, pai. Timóteo estava preparado, irmão William, não porque simplesmente ele se deu, mas porque ele foi ensinado pela sua mãe. Quando eu tive a oportunidade de começar a pregar, eu tinha 13 anos de idade. Eu estava em Cardoso Moreira. E o meu maior foco era ser jogador de futebol. Eu não era ruim não, era bom. Mas aconteceu que eu estava na igreja, meu pai tinha viajado, e de repente minha mãe chega para mim e fala assim: meu filho, se prepara, você vai levar a palavra. E conscientemente, Jesus sentimente, a filha disse Jesus sentimente, não é coincidência não, o nome dela é Eunice. Quando eu ouvi que eu ia pregar, eu olhei para a cara da minha mãe, eu olhei para o púlpito, eu olhei para 3 pessoas, aí eu falei assim: não dá para 3 pessoas, posso falar, é tranquilo. Aí minha mãe chamou uma irmã para orar, a irmã orou 10 minutos, a irmã orou meia hora. Quando eu abri os olhos, a igreja estava lotada. E a diretora do colégio onde eu estudava estava na primeira cadeira. Quando eu olhei para aquilo ali, eu fiquei vermelho. Mas até mudei de cor. Você viu o diretor aqui? Ah, meu Deus. Coração batendo forte. Aí veio ao meu coração Salmos de número 23. Agora, por que veio ao meu coração? Porque todas as vezes minha mãe e meu pai chamavam eu e minha irmã para fazer um culto doméstico. Você faz um culto doméstico em sua casa? Saiba que isso vai alimentar muito seu filho e sua filha. Eu lembrei do Salmo 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar-me e fazer ver despacho, guia-me mansamente pelas águas tranquilas. E ali comecei a falar, assim eu estava diretor. Aí eu estava pregando, transmitindo a palavra. Quando terminei, cantei um hino. Quando tudo acabou, chegou a diretora perto de mim, disse: pronto. Meu coração chegou, ela foi, me deu um abraço e disse o seguinte: que palavra abençoada. Naquele momento eu pude compreender que eu, como uma criança de 13, um adolescente de 13 anos, pude ser usado pelo Senhor para abençoar uma diretora de um colégio, de uma pessoa que conhece os valores lá fora. Acostumado com adolescentes que muitas das vezes se perdem pelas drogas. Mas quando ela teve um contato comigo, ela pôde ver que o ensino que eu tive de minha mãe e do meu pai abençoou ela. Assim que aconteceu com Timóteo, aconteceu comigo, vai acontecer com o seu filho, com a sua filha. Eu quero dizer que o seu filho e a sua filha é bênção de Deus. Invista-os. Pai, todas as vezes que você acordar, fala um versículo da Bíblia para o seu filho. Mãe, quando você acordar, vai lá no seu filho ou na sua filha, fala um versículo da Bíblia.
Tira pelo menos 5 minutos. Porque isso vai transmitir algo bom, porque no futuro, Deus vai chamá-lo para ser um pastor ou para ser uma missionária. E vai ser um momento doloroso para a mãe e para o pai. Não é isso, meu filho? Não é doloroso? Às vezes, o pai vê o filho partir, a filha também partir. Aquela saudade. Eliseu, quando recebeu a capa de Elias, a primeira coisa que ele falou para Elias: deixa eu beijar minha mãe e meu pai. Mas Jesus é um pouco diferente. Porque Jesus fala assim: aquele que não deixar pai, mãe, filho, por amor de mim, não me atinge. Então, quando você começa a entrar, quando você começa a entender que nós somos consagrados para o reino de Deus, logo a nossa vida será apenas passageira dentro de nossa casa. Vai chegar um dia que isso vai acontecer e Deus está à procura de homens e de mulheres que anunciem a palavra dele. E aonde que esses filhos irão aprender? Com você, pai, com você, mãe, com você, avô, com você, avó. Terceira parte: famílias fortes transformam seus lares em lugar de aprendizado das sagradas escrituras. Veja aí 2 Timóteo capítulo 3, verso 14 e 15. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem os tens aprendido, e que desde a tua meninice sabes as sagradas escrituras, que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Jesus Cristo. As escrituras. Essa manhã nós estávamos conversando a respeito do combate que o apóstolo Pedro estava incentivando aos cristãos da diáspora. E o combate era contra as falsas doutrinas. Homens que simplesmente se transvestem de pessoas boas, mas na verdade é ganancioso, rancoroso. Mas quando você ensina a palavra de Deus, que é a inspiração, a escritura inerrante. E o que é santificar? Santificar é separar. Separar de. E se aproximar do Senhor. E quando essa escritura, ela passa a ser um motor dentro de tua casa, mãe e pai, o seu casamento, a sua vida será bendita. Não vai ter lugar de maneira nenhuma para valores que estão lá fora denigrir a sua casa. Porque para que a Igreja Batista em Campo Grande seja uma bênção, as famílias, membros da Igreja Batista em Campo Grande tem que ser uma bênção. Você pode dizer para o seu irmão: você é uma bênção. Diz: você é uma bênção. Nós somos bênçãos do Senhor. E quando isso acontece, quando nós entendemos que as Escrituras ela passa a ser uma base, o que está acontecendo lá fora? Lá nos Estados Unidos, se foi eleito, aparentemente, pela mídia, um homem que é a favor de uma ideologia de gênero. Um homem que é a favor de uma unidade em que quem tem a fé em Cristo, quem tem a fé em Maomé, quem tem a fé em Buda, vão estar juntos. A ONU está preparando didaticamente ensinos que
que venha dizer para o seu filho, mãe, para o seu filho, pai, que quando ele estiver com 12 anos, ele pode escolher o que ele quer ser. Mas os filhos e filhas que têm como seu pai e sua mãe servos de Deus vão dizer assim: olha, eu conheço a Escritura, eu sei o que eu tenho aprendido e o que Deus colocou como um exemplo da minha vida. Então esse filho, essa filha, dentro de uma faculdade que está repleto de pensamentos, de valores distorcidos, vai ser um grande missionário, uma grande missionária. Irmãos, eu estava fazendo pré-vestibular na UF de Niterói. Eu conversava com jovens de 18 anos, de 20 palavras, 19 era palavrão. E a maioria deles tinham pensamentos distorcidos do que era Jesus. Saíram do ginásio tão simples, adentrou na faculdade e começou a provar a maconha, começou a provar a bebida, e passou a ficar uma vida desregrada. Mas como servo de Deus, um jovem de Deus, ensinado, como Timóteo foi ensinado por Eunice Lloyd, ele faz a diferença. Vão olhar para você e vai dizer: você é um servo de Deus. Você é um servo de Deus. Quarta parte: famílias fortes ensina cada membro a ser uma testemunha fiel da fé cristã. Isso para mim é primordial. O que adianta eu falar algo aqui e botar os meus pés aqui embaixo e fazer tudo diferente? O que adianta eu falar de amor e não praticar? O que adianta eu dizer assim: olha, estamos juntos, mas na hora que você precisa de mim, eu não vou estar lá. Nós, crentes, temos que entender que famílias fortes transmitem o legado da fé. Famílias fortes consagram seus filhos à causa do reino. Famílias fortes transformam seus lares em lugar de aprendizado nas santas, sagradas escrituras. Famílias fortes ensinam a cada membro a ser uma testemunha fiel da vida cristã. Ou seja, quando Paulo chamou Timóteo para andar com ele, é por causa do seu testemunho. Como é que as pessoas vão ver Deus se eu não estou dando testemunho? Nós estamos vivendo em tempos que o secularismo, as vozes seculares dividem pessoas, machucam pessoas, destroem pessoas. Não existe amor lá fora, não existe confiança lá fora. Então eles vão chegar aqui dentro e vai olhar para mim, para você, e vai ver, quando você se abraçar, ele vai sentir um abraço. Quando você ouvir, ele vai sentir toda aquela tensão. E quando ele olhar para você, ele vai sentir como se Deus estivesse olhando para ele. Porque lá fora ele não sabe o que é amor, mas aqui dentro ele sabe. E por que ele sente isso? Porque você compreendeu que a base que a qual tem a sua vida, ela é diferencial. As pessoas, eu costumo dizer isso, falava muito isso no Rio de Janeiro, falava isso nos programas de rádio que eu planejava, as programações, e diziam isso: Satanás não vai atacar ninguém depois do culto. Não vai. Você está aqui ouvindo a palavra de Deus? Vou dar uma olhadinha na hora aqui. Você está ouvindo a palavra do Senhor? Você ouviu o louvor? Você vai para a sua casa. Mas sabe como o inimigo vai te atacar? Quando você fica triste. Quando sentir o desejo de abrir mão de tudo
Mas aí, a palavra que está dentro de você, o Espírito de Deus vai lembrar que no mundo tereis aflições. Não se turbe o vosso coração. Se Jesus passou por todas as aflições, você também vai passar. Jesus venceu, você também vai vencer. E à medida que a palavra de Deus começa a penetrar, a você simplesmente a falar com Deus, você vai simplesmente olhar para as coisas que estão ao seu redor e vai romper a sua experiência de dor, a sua experiência de palavras que te machucou, vai transformar a sua vida de uma tal forma que quando alguém passar por mesmas coisas, você vai ter palavra, você vai ter como ensinar, falar, porque a sua vida cristã vai ser testemunho. As pessoas vão olhar para você e vai ver Deus. Sabe qual é o objetivo da oração sacerdotal? Você já leu esse texto? Pai, graças te dou, porque tudo que tu me deste, eu não abri mão, exceto o filho da perdição, para que todos sejam um, como eu sou um contigo, para que todos vejam um em nós, para que os discípulos estivessem junto com Jesus, numa unidade, para que as pessoas possam ver os discípulos, mas na verdade vai ver Deus, a vida cristã. A minha pergunta é: como está sendo a sua vida cristã? Tudo o que você é porque alguém investiu em você. Talvez você não teve um pai para te ensinar sobre a palavra de Deus, mas você teve uma mãe. Talvez você não teve uma mãe que te abraçava nos momentos mais difíceis, mas você teve uma amiga, você teve uma tia. Alguém investiu em você, alguém falou de Jesus para você. Então você logo abraçou e pensou: a minha família, os meus filhos também vão aprender do Senhor. Eu quero concluir dizendo o seguinte: esta casa é uma fábrica de Timóteos. Você mãe, você pai, pode ter o mesmo posicionamento de Lô e de Eunice. Você vai olhar para o seu filho nos momentos mais difíceis, ao invés de você lançar uma palavra torpe, você abençoa-o. Dê aquele abraço e diga assim: filho, vamos orar junto. Filha, vamos orar junto. Porque à medida que da sua boca sai a palavra, logo entra no coraçãozinho da criança. E quando ela crescer, ela vai dizer para todos da faculdade, do colégio, que ela tem um exemplo. Ela tem uma pessoa especial. E vai dizer o seu nome, irmão. E vai dizer seu nome. E possamos entender. E possamos ter o exemplo do ensino que Lloyd e Eunice passou para Timóteo. De um homem íntegro, de uma vida cristã abençoada. E que isso possa refletir em nós. Eu, como filho, procurar sempre ouvir o meu pai e a minha mãe concernente à palavra de Deus. E você, pai e mãe, pegue o seu filho, ensina, ore junto com ele. Porque quando ele bater o pezinho lá para fora, ele não vai perder nada do que você ensinou. Pelo contrário, ele vai ser uma luz brilhando na escuridão. Amém? Vamos colocar de pé em nome de Jesus? Irmão Jonatas, tem algum aviso? Depois pode chegar na secretaria para fazer um aviso, mas eu queria, pai e mãe, talvez você esteja no banco deles perguntar:
Eu sempre pergunto isso para mim. É muito difícil falar de filhos para quem é solteiro. Mas eu sou tio, tive um sobrinho que Deus me levou e tem um outro. E esse pequenininho, eu fui como o pai dele, cuidava, procurava saber com quem ele andava, ia lá no colégio para ver como era a brincadeira dele. Às vezes eu até pergunto, entrava na sala, ei, Mateus! Ensinava a palavra do Senhor para ele, influenciava ele, e foi crescendo, 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 está maior que eu. Mas ele olha para mim com muito respeito, porque eu passei para ele o que foi passado para mim, a palavra de Deus. Vou orar contigo, depois vou passar para o Jonas, ele vai ter um risco lá. Comece a olhar para o seu filho agora, para a sua filha. Pode ser que você tenha alguém da sua família que está distante. E essa pessoa que está distante, você tem um carinho muito grande. E você quer que o Senhor alcance. Quem sabe essa palavra falou ao seu coração de uma tal forma, e quando você tiver a oportunidade, você vai falar de Jesus para ele ou para ela. Vai convidar para a sua casa, fazer uma oração, um culto. Senhor, nessa noite eu quero dizer a Ti, eu Te louvo pelos meus pais. Assim como eu louvo pelos pais e mães que estão aqui presentes, que trazem seus filhos para ouvir a palavra, aprender de Jesus. Que a cada casa aqui representada, todas as vezes que alguém adentrar na casa dos meus irmãos e irmãs, possa sentir algo diferente, algo bom, porque a presença do Espírito de Deus habita ali. Senhor, que os filhos e filhas desta casa, ao crescerem, ao viajar, ou ir para outros lugares, possam ter no seu coração a palavra inerrante, a palavra que nunca falha, a palavra que santifica. E que sempre haja no coração do filho honrar a mãe, honrar o pai. Que haja sempre no coração do pai e da mãe, que está sempre junto dos seus filhos, ensinando, assim como Noite e assim como Eunice ensinou a Timóteo. Porque vai chegar um dia que alguém vai olhar para os filhos e vai os convidar para ser um grande ministro, uma grande missionária da palavra de Deus. Essa oração que eu te faço, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, mãe. Deus abençoe, pai, avô e avó. Continue assim, ministrando sempre a palavra de Deus para os seus filhos e netos. Todos assim. Irmãos, encerrando mais um culto, né? Graças a Deus. O pastor só pediu para falar, porque tinha falado no último domingo do mês passado, que ele ia entregar na semana passada o cartãozinho com o nome das famílias por Junta Panela. Só que ele está meio na correria, construção, algumas coisas meio pessoais, ele não conseguiu terminar, mas ele falou que semana que vem ele vai trazer esses convites, tá? E aí vai fazer os cartãozinhos e ele vai distribuir. Tá bom? Vamos orar para que Deus nos abençoe. Pai, nós agradecemos ao Senhor por tudo aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Muito obrigado por mais um dia, mais um domingo que nós podemos reunir aqui para cultuar ao Senhor. Que o Senhor possa estar abençoando a nossa semana. Continue, ó Deus, abençoando o trabalho de cada um, os estudos, ó Deus, a família de cada um. Que nessa semana nós possamos ser abençoados ricamente pelo Senhor, Pai. Que o Senhor possa estar abençoando também nesse tempo de política aqui em Cava Grande, Mangueira. Que o Senhor possa estar, ó Pai, derramando paz e harmonia neste lugar. Ó Deus, que não venha haver brigas, contendas, ó Pai, e que o Senhor possa estar abençoando este lugar. E que o Senhor continue, ó Deus, abençoando as nossas vidas. Continue, ó Pai, conosco nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe, irmãos.